situação. Olá, tudo bem? Agora é lei. Desde agosto, os hospitais públicos de São Paulo estão obrigados a permitir que as mulheres, a partir da 39ª semana de gravidez, possam escolher qual tipo de parto que desejam, normal ou cesárea. Até a sanção da lei pelo governador João Dória, o tema provocou polêmica. Neste Em Discussão especial, vamos poder avaliar como os profissionais da saúde encaram a nova lei. E para este bate-papo, eu vou conversar aqui com Armed Elkarim e também com a Camila Pinheiro Barros, que são especialistas em ginecologia e obstetrícia. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar essa discussão aqui, eu queria perguntar para vocês. Agora é lei, não tem o que fazer, né? Qual que é a opinião de vocês? Então, essa é uma lei que foi aprovada e que foi sancionada tem que ser executada. Como qualquer outra lei, ela tem que ser executada. O grande porém é que essa liberdade de escolha, ela não traz uma certa segurança para o profissional que a executa. Porque assim, a paciente, quando ela chega ao serviço de saúde pública, ela muitas vezes vem de um pré-natal não tão adequado, vem com desconhecimento de informação e ela vem naquele momento com dores. Então, para toda pessoa que tem dor, ela quer se livrar daquela sensação angustiante, ruim. Então ela vai optar pela forma mais simples, que é a cesárea. Então, e a gente vê isso não com muito bons olhos, porque apesar dela ter a opção de ter cesárea, ela tem a opção da analgesia. E nem sempre os hospitais estão preparados para esse tipo de conduta. Doutor, explica para a gente o que é a analgesia, só para deixar claro para as pessoas que estão assistindo. A analgesia é uma anestesia que a gente faz na paciente e que você reduz ou acaba com a dor. Ela tem o trabalho de parto mantido, mas você tira as dores do trabalho de parto. Então aquele trabalho de parto, que era uma coisa dura, sofrida, passa a ser uma coisa prazerosa para ela, porque ela não tem a dor. Ela vai aproveitar aquele momento em que ela vai ter o nascimento do próprio filho sem a dor que aquilo teria sem a anestesia. Isso sim é benéfico. Os médicos, pelo menos eu, nosso grupo, interpretamos que isso sim é o correto. Ofertar à paciente esse conforto. Isso sim. A cesárea a pedido, como todo procedimento cirúrgico, ele deve ser evitado. Não deve ser colocado como a primeira opção. A via cirúrgica ela é mais arriscada que a via de parto normal. Então você abrir essa permissão para o paciente eleger é complicado, porque esse paciente está se expondo a um risco. E ele vem de um pré-natal muitas vezes mal feito. Então o que acontece? Essa informação às vezes não chega nela. E quando ela chega para a gente, ela está assustada, amedrontada, com dores, e fica difícil para o médico plantonista que está assistindo essa paciente conseguir converter essa ideia da cesárea para uma analgesia. Então, a gente interpreta isso como uma falha, digamos assim, da legislação. Mas é uma lei. E como lei, tem que ser respeitada e executada. Perfeito. E aí, antes da lei, vocês acham que só a mulher pobre era obrigada a aderir ao parto normal, doutora? Eu realmente discordo dessa afirmação. A gente tem hoje, na verdade, uma população extremamente economicamente alta, né? Estou falando de classe média alta e ricos, classe A, pagando exatamente para voltar a ter partos vaginais, né? Para voltar a ter uma equipe que ela confie e ter toda uma assistência correta. Então, a mulher pobre, na verdade, era ofertado no Sistema Único de Saúde esse parto vaginal, sendo muito mais benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente sabe dos inúmeros benefícios para ambas, menor mortalidade, até diminuição de obesidade na criança tem, menor chance de diabetes, chega a esse ponto. Então, se a gente tem um SUS fazendo algo importante para a nossa população, você está indo de encontro erradamente
e revertendo todo mundo para uma cesariana, exatamente por um medo de ter dor, não ser acolhida e assumir que aquilo seria a melhor opção para você e para o seu filho, por ser mais rápido, mais prático e não precisar ter um início, meio e fim como trabalho de parto. E qualquer trabalho de parto pode virar uma cesariana, ele bem acompanhado. Um dos pontos que o doutor Amédio falou, e a gente tem que pensar, a gente está passando a dar uma autonomia ao paciente importante, mas a gente não está dando ao paciente a responsabilidade, a gente dá apenas autonomia. Então, você dá autonomia da decisão, mas você não responsabiliza e ele não consegue identificar as consequências daquele ato, porque ele não é instruído corretamente. Uma paciente tem que pensar uma cesárea pedido em todas as condições durante o pré-natal. Não é naquele momento da entrada no plantonista da maternidade que vai conseguir explicar e realmente fazê-la entender no momento de aflição, onde ela vai ficar sozinha, onde ela vai ficar apenas com um acompanhante, que ela vai conseguir entender as consequências de várias cesarianas, que é uma cirurgia de médio porte. Estamos falando de uma opção de uma cirurgia de médio porte, repetidamente com as suas complicações possíveis. Partos vaginais têm complicações possíveis? Sim, mas são bem menores, com menor mortalidade. Com certeza. E a lei garante a orientação, na visão de vocês, né? Ela garante uma orientação adequada sobre a escolha da forma do parto? Acredito que não, que vocês comentaram aqui, né? Já. A lei foi imposta agora em agosto. Antes dessa colocação, no pré-natal, eu acredito que já não era feita essa orientação já, tá? A paciente antigamente, ela não tinha essa escolha da via cirúrgica, tá? E a anestesia não é uma realidade no SUS, não é. É exceção à anestesia. Então o que acontece? Houve essa lei que já está vigente, só que não houve tempo hábil para haver uma modificação no pré-natal. A paciente que está de 9 meses, ela já vai vir ganhar o bebê com a gente. Não há tempo hábil de você esclarecer essas coisas para ela. E tem que ter uma mudança lá no pré-natal. O pré-natal hoje, ele é executado por vários profissionais, não só o médico obstetra. Esses profissionais têm que receber orientações técnicas para que possam esclarecer essas dúvidas da paciente e dar essas informações corretas. E não houve tempo para isso ainda. Então, é muito pouco provável que essa paciente chegue lá com uma decisão embasada em algum conhecimento prévio que foi dado a ela. Então, realmente, nesse momento, é pouco provável que isso aconteça. Ou seja, precisaria, na visão de vocês aí, uma orientação adequada para mostrar as vantagens e desvantagens, né? Educação. Nós não estamos falando aqui, né, acho que vocês também não, de que a cesárea é uma coisa, né, de outro mundo ruim, porque em alguns casos a gente precisa realizar a cesárea, né? Sim, é uma medida salvadora, é uma cirurgia salvadora. Ela veio desde o seu início com uma cirurgia salvadora, evitando mortalidade e, quando bem utilizada, continua sendo isso. O objetivo de uma cirurgia de médio porte é evitar uma mortalidade e não ela ser a causadora de. O que a gente precisa sempre pensar é isso. Se eu tiver uma paciente bem instruída com analgesia, porque não tem por que ter um sofrimento, eu acho que existe uma questão cultural importante no nosso país de a pobreza está relacionada com o parto vaginal e doloroso, quando não precisa ser isso. A gente pode ter sim analgesia de parto em praticamente todo momento do trabalho de parto propriamente dito. Se a gente tivesse analgesia para todos os pacientes, dificilmente estaríamos chegando ao ponto de ter uma opção numa lei. Me surpreendeu ser uma legislação contrária ao Ministério da Saúde, né? Contrária ao todo o movimento que começou pela sociedade civil, que chegou ao Ministério da Saúde com o parto adequado, com a humanização do parto. Existe um movimento civil, que as sociedades civis se juntaram à ANS solicitando que fosse feito uma mudança do formato de nascer,
com melhora de condições pré-natal, melhora da assistência ao parto, melhora de analgesia, melhora de condições como um todo, com acompanhantes, e surge uma lei contrária a todo esse movimento civil. Né? A legislação indo contrária ao movimento civil, isso não é estranho. E aí, voltando à parte anterior, quando a gente tem hoje as camadas mais abastadas da população, retornando ao parto vaginal, e a gente tem as pacientes, infelizmente mal instruídas, solicitando uma cesárea pedido por medo, por não confiança no Sistema Único de Saúde. A gente tem que resgatar a confiança no Sistema Único de Saúde, resgatar essa paciente, resgatar essa capilaridade de que todos tenham acesso à informação. Com isso, ser respeitado a vontade do paciente. E vocês acham também, pegando até um gancho nessa parte, existe uma comodidade também das pessoas quererem a cesárea? Sim, eu acho que é cultural isso, é uma característica. Você tem uma dúvida em relação à vaga na maternidade, se você vai precisar ser transferido ou não. A gente tem índices de diminuição de número de leitos nos últimos 10 anos, apesar do aumento da população. Você tem uma praticidade de poder se organizar no sentido, vou ter bebê em tal dia, tal hora, então a sua estrutura está organizada para isso. Realmente a gente sabe que é necessário estrutura familiar, você precisa de rede de apoio para ter um bebê em casa. Dificilmente você consegue levar isso sozinho, é muito duro levar isso sozinho. É ideal que você tenha rede de apoio. E aí essa cesariana entra como algo cômodo, garantia de vaga, a estrutura social está organizada e a certeza da analgesia. Né? E é justamente onde o nosso grupo entende que a gente pode atuar, garantindo a analgesia, garantindo a qualidade técnica e a certeza de vaga. A partir do momento que você está no Sistema Único de Saúde, você vai ser atendido e assistido. E eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que é bem interessante, né? A gente sabe que o Brasil ocupa aí o 2º lugar no ranking de países onde mais se realiza, né, partos cesarianos no mundo. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, vocês acham que permitir a realização de cesáreas nos hospitais públicos significa aumentar ainda mais a realização de partos cirúrgicos, contrariando a recomendação da Organização Mundial da Saúde? Sim, com certeza. Essa paciente ela chega para a gente já mal orientada, ela com dor, com insegurança. Então, sim, ela vai optar por uma via que seja rápida e que oferte uma certa segurança a ela. Porque ela interpreta que se eu fizer uma cesárea, o bebê vai nascer bem, eu vou para o quarto e acabou o problema. Nesse raciocínio, não está incluído o risco dela. Não está incluído esse risco. E aí é o problema. Porque a maioria das cesáreas realmente não complicam. Mas uma pequena minoria vai complicar. E essas complicações podem ser desde pequenas complicações a complicações que podem levar até a morte da paciente. Então, esse é o X da questão, essa falta de conhecimento. Né? Então, isso vai contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde, ao Ministério da Saúde do Brasil, isso vai contra as recomendações desses órgãos. Então, realmente, eu acredito que vai haver um aumento nos índices de cesárea. Ali é muito recente, existem, quando a gente trabalha com gestão em saúde, a gente tem alguns dados que a gente faz análise mensal, trimestral e anual. E um deles é o número de cesáreas. Então a gente faz uma análise sobre esse número. Né? E as maternidades públicas, elas têm uma meta a ser cumprida. E eu acredito que essa meta não será cumprida por conta dessa legislação. Qual vai ser a punição, qual será o que vai acontecer por conta disso, a gente não sabe. Vamos ter que esperar chegar esses dados para ver o que será feito. Perfeito. E para a gente entender um pouquinho também, explicar para as pessoas que estão assistindo, quais são os riscos para o bebê e para a mãe numa cesariana? Olha, a cesariana realizada
anterior à data do parto, a gente já começa com prematuridade. A gente tem um índice de prematuridade importante por cesáreas a pedido. Apesar da lei falar 39 semanas, podem ocorrer ainda algumas alterações relacionadas à prematuridade, algum cálculo de erro de data gestacional. Então, a gente pode ter prematuridade. Para o bebê, essa não passagem do bebê pelo canal vaginal pode aí gerar essa criança não ter esse contato com algumas bactérias, gerando aumento de chance de obesidade, diabetes, piora dessa flora intestinal, né? E a mãe, a recuperação é muito mais rápida de um parto vaginal, o próprio cuidar do bebê fica mais fácil, ela pode quase que imediatamente tomar banho e começar a ter os cuidados com a criança. E numa cirurgia ela não consegue fazer isso de forma imediata, menos utilização de medicação, para a mãe, menor risco de sangramento. São inúmeros fatores, né? A anatomia é feita dessa forma, não tem por que não se utilizar de métodos farmacológicos e não farmacológicos para analgesia, mas a analgesia eu acho que é o ponto central para mim do parto vaginal, né? A gente melhora a sensação da mãe, essa capacidade, essa experiência, e ela tem menor risco de mortalidade propriamente dito, e o bebê também. E outra coisa também, vamos falar do parto normal também, né? Na verdade, quando a paciente está ali, num trabalho às vezes de 10, né, 18 horas, doutora, como é que vocês identificam que ali é o momento de ir para uma cesárea, por exemplo? Olha, a gente tem inúmeras formas. A gente, desde uma cardiotocografia, que é um exame que a gente fica avaliando o coraçãozinho do bebê, em alguns momentos durante o trabalho de parto. A não progressão daquele trabalho de parto, eu sempre brinco que trabalho de parto, se fala trabalho exatamente por isso, porque trabalho, ele tem começo, meio e fim. Existem várias passagens, vários momentos desse trabalho. Ele não iniciou e acabou, né? Ele realmente ele precisa passar por diversas fases. Se alguma dessas fases não acontecem, o bebê não se insinuou, a posição do bebê está errada, não encaixou, ou o bebê está entrando em sofrimento, esse vai ser o momento, né? A mãe teve febre, ou qualquer que nos chame a atenção da não naturalidade. Né? Essa progressão também é importante. Se essa progressão estiver muito lenta, pode ser o momento da gente abordar essa paciente cesariana. O que nos importa como grupo é mãe e bebê bem. A via de parto ela é secundária, né? Entregar um bebê saudável e vivo à mãe, que também está saudável, é o que nos importa como obstetras, mas fazer isso de uma forma fisiológica. Perfeito. E vocês acreditam que a cesárea ela vai aumentar os custos dos hospitais públicos? Sim, com certeza. O procedimento cirúrgico em si já é mais caro. Tá? Você já usa um material de uma qualidade maior, você usa muito mais fios, o instrumental, uma caixa instrumental com maior número de instrumentos, o número de profissionais envolvidos é maior. E além disso, você tem que pensar nas complicações que são maiores que as complicações do parto normal. Então, você tem o risco de hemorragia, você tem o risco dela perder o órgão, que é o útero, você tem o risco dela ter infecção de ferida operatória, uma reação ao procedimento anestésico, uma reação ao fio que você vai usar para fazer o fechamento da barriga. Então, as complicações tardias. A paciente que ela é operada, ela tende a ficar mais parada, porque ela sente uma dor pós-operatória. Isso aumenta o risco dela ter uma trombose. Então, todos esses fatores de risco, em algum momento vai haver alguma paciente que vai ter algum deles. E isso vai ter que ser iniciado um novo tratamento. Isso aumenta o custo da saúde. Então, sim, vai haver um aumento desse custo, com certeza. E uma dúvida que, na verdade, eu tenho é a questão do tempo. A gente sabe que quando você faz uma cirurgia, você fica tantos dias no hospital. O parto normal também é assim? No Brasil, as pacientes ficam de 48 a 72 horas na maternidade, tá? Independente de ser parto normal ou ser parto cesárea. Esse tempo de internação ele é ampliado ou reduzido de acordo com alguns fatores.
Então, por exemplo, um parto cirúrgico dificilmente vai receber alta antes de 48 horas. Mas uma paciente teve um parto normal, dependendo, às vezes o bebê se encontra, um bebê prematuro extremo, que está no berçário e a paciente tem outros filhos em casa, ela pode ficar só um dia na maternidade, no dia seguinte ela está bem, o sangramento controlado, o útero está contraído, está tudo perfeito, ela pode ser liberada com 24 horas, porque ela vai ficar retornando diariamente ao hospital para ver o filho dela. Qualquer intercorrência, ela pode se dirigir ao pronto-socorro. Então, você pode ter uma liberação mais precoce dessa paciente. O paciente cirúrgico, já é mais difícil a gente fazer essa liberação. Por quê? Por causa dos riscos da cirurgia. Essa paciente demanda uma observação maior. E o oposto também acontece. Você pode ter uma paciente que foi submetida a um procedimento cirúrgico, uma cesárea, ou a um parto normal, ela pode apresentar uma complicação nesse pós-parto e precisar ficar alguns dias a mais na maternidade. Mas o habitual é ficar entre 48 a 72 horas no hospital. Independente se é parto normal ou cesárea. Ou cesárea. Perfeito. E vocês acham que o parto cesariano ele pode se configurar também como uma imposição dos médicos por ser, não sei se a gente pode dizer assim, menos trabalhoso? Na verdade, antigamente, o que se praticava era o seguinte. Eu falo porque eu tenho pais médicos e eu vi isso acontecer, né, não só pelos meus pais, por vários profissionais. O que aconteceu era o seguinte. Alguns anos atrás, os procedimentos são pagos de acordo com uma tabela. E naquela tabela, o procedimento cirúrgico se pagava muito mais que o procedimento vaginal. A cesárea pagava mais que o parto normal. E para você fazer um parto normal, você fica horas lá. E uma cesárea, você ficava 1 hora. Além disso, você tinha a paciente querendo o bebê com a hora marcada, ela sabia que horas ia nascer, podia se programar. Então, era interessante para todos. Então, se fazia a cesárea realmente. Era indiscriminado isso. Se você fez as grandes maternidades, tinha praticamente cesárea. Por conta disso. Era bom para todos. Tá? Agora, há uma mudança de visão em que hoje o parto normal se paga mais. Mas mesmo assim, eu não enxergo uma redução. Se paga mais por conta da equipe que vai junto, doutor? Se paga mais. Qual é o motivo desse a mais? Eu acredito que seja porque o profissional fica umas horas a mais lá à disposição para esse parto. Inclusive, alguns anos atrás, foi liberado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, se não me engano, a disponibilidade, a cobrança da disponibilidade do profissional, em que o profissional se dispunha a fazer a acompanhar aquela paciente no trabalho de parto e ele cobrava por isso. E houve aí um certo conflito com algumas empresas de saúde e não sei se isso ainda persiste ou não. Mas hoje mudou essa tabela, então hoje o parto normal se paga mais do que a cesárea. Tá? Mas você continua tendo essa exigência do paciente do parto cesárea a pedido, mesmo você orientando de que há risco. E outra situação também é a questão dos planos de saúde. Vocês acham que os planos acabam influenciando as mulheres a, de repente, fazer uma cesariana? Sim. Existe uma dificuldade de leito, né, da internação. As tabelas são realmente não compatíveis com essa disponibilidade do colega. Existem vários aspectos. Então, a gente tem o econômico, que é o valor do profissional, né? O valor do profissional decai. Se você for ver tabelas de planos de saúde nos últimos 20 anos, elas só decaíram. Você tem a disponibilidade de leitos, então a gente tem maternidades públicas e privadas fechando, diminuição real de leitos de maternidade. Você tem a questão do medo da dor, né? A paciente tem preocupação se ela vai estar analgesiada ou não, como é que ela vai ficar. Ela tem medo se o profissional que a atendeu durante os 9 meses de pré-natal estará lá. Então, ela fica preocupada dessa disponibilidade. Esse colega não funciona em equipe, então ele teria que ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível para aquela paciente. E um dos motivos dessa formar uma equipe, que todos falam a mesma língua. E a gente tem uma cultural.
né, a paciente tem uma questão de... é visto como mais limpo, mais elegante, é visto como status o parto cesáreo no Brasil. Né? O paciente entra, tem o arranjo do parto, da porta, desculpa, da maternidade, ela tem as lembrancinhas que ela dá. O evento parto virou um evento. Né? Não é um evento familiar, é um evento social. E aí esse evento social exige que seja marcado. Você não consegue fazer um evento social não marcado, de surpresa. Então, unindo todos esses aspectos, você tem uma paciente que pede para ser feita uma cesariana. E um obstetra, por outro lado, que se ele não fizer as cesarianas, ele não consegue. Ele vai ter que cancelar o consultório o dia inteiro para poder fazer um acompanhamento de trabalho de parto. E esse consultório não vai ser reposto com esse pagamento da cesárea. E isso é uma profissão. Né? Sim, então, vários pontos precisam ser revistos. Você também concorda, doutor? Não, concordo, plenamente. E para a gente até já ir finalizando a nossa conversa aqui, vocês acham que a saúde é tratada como um negócio no Brasil? No mundo. A saúde é um negócio, né? Existem hospitais, indústrias farmacêuticas, são profissionais que trabalham com isso. Como qualquer profissão, mas também é visto como eu brinco que é um cobertor curto de dinheiro. A saúde não dá pouquíssimo lucro ou não dá lucro em qualquer lugar do mundo. Se você for estudar qualquer sistema de saúde no mundo inteiro, todos eles têm déficit. Todos, do NHS na Grã-Bretanha ao SUS. Todos os sistemas de saúde dão déficit. Então, é importante ser visto como um cobertor curto, que tem que ser bem utilizado. Você, fazendo políticas públicas para melhores resultados e com menores gastos, é exatamente a chave para boa utilização de recursos. Infelizmente, é vista como negócio. A gente tem planos de saúde que o paciente não deixa de pagar de forma alguma o seu plano de saúde e aquele profissional não vai ser bem remunerado para estar fazendo o parto, que é um momento que ele precisou de pelo menos 15 anos de formação para estar lá. Que muitas vezes até acho que o médico do próprio convênio, nem sempre ele também consegue acompanhar o parto, né? Estar no dia, por exemplo. Não. Sim. Eu acho que esse é o grande motivo de termos formado uma equipe. Hoje temos uma equipe que qualquer uma das pacientes, minha, do Ahmed ou de qualquer um de nós, do grupo do Elitia, é hoje acompanhada por algum de nós. A gente vai conversar entre nós e elas sempre serão acompanhadas pelo grupo. E elas têm a certeza de que é o grupo que fala a mesma língua, que tem formação técnica e que tem o mesmo acompanhamento. Acaba trazendo mais segurança. Traz segurança para qualquer um de nós poder estar no consultório e o outro colega estar atendendo o seu paciente. Gostaria de complementar alguma coisa, doutor? Não, só que essa falha que a gente aponta do pré-natal, da assistência ao parto, o grupo ele consegue suprir isso. A gente faz um pré-natal em que a gente entende as demandas do cliente, da paciente, e consegue suprir isso. Então a gente consegue dar uma medicina de qualidade e um acompanhamento adequado para essa paciente. Então a gente consegue suprir essa falha que o sistema apresenta e que a gente não sabe quando que o sistema vai conseguir corrigir. Isso que o grupo se propõe a fazer. Perfeito. Queria agradecer a presença de vocês aqui, por vocês terem esclarecido muitas dúvidas aí sobre os partos da cesárea e também normal. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado você. Pelo convite. O programa Em Discussão especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse e outros programas da Rede Alesp, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau! Vale a pena, né? Muito bom.